Hello, welcome back to our English class. Pessoal, seja bem-vindo de volta à nossa aula de inglês. Nessa semana, nós vamos trabalhar com o passado simples, o Simple Past. Tem bastante material para vocês nessa videoaula. Ele vai estar disponível aqui. Não se esqueça de, ao final da videoaula, realizar a atividade proposta. Essa já é a nossa terceira semana de aula. Nós tivemos a primeira aula em que nós nos apresentamos, falamos sobre as nossas expectativas com relação à aprendizagem de inglês, quais eram os objetivos de se aprender inglês. E na segunda semana nós trabalhamos com um material muito específico para a leitura. Essa semana a gente vai focar um pouco mais na parte comunicativa, também na parte de gramática. Aí o uso, cada um que vai fazer, vai ser de acordo com as suas necessidades. Para nós trabalharmos a contento a aula de hoje, é importante que a gente faça uma revisão de que maneira que se comporta, que maneira que aparece escrito ou como é falado o verbo em inglês na sua forma infinitiva. O verbo na forma infinitiva em inglês, ele é indicado por essa partícula aqui, essa pequena palavrinha formada apenas por duas letras, o to, que quando usado antes de um verbo pode indicar que ele está na sua forma infinitiva. Por exemplo, em português a gente tem os verbos terminados em... os verbos infinitivos eles são terminados em AR, ER, IR e, com algumas exceções, OR. Então, enquanto nós temos estudar em inglês, em português, em inglês a gente tem to study. Então esse to está indicando que o verbo está na forma infinitiva. Nós temos o verbo ir, em inglês to go. Nós temos o verbo vir, em inglês to come. O verbo fazer, to do. Comer, to eat. Então aqui você tem uma frase: I like to eat tapioca for breakfast. Eu gosto de comer tapioca no café da manhã. É muito simples quando o verbo aparece na sua forma infinitiva. Estamos revisando essa parte do infinitivo do verbo porque nós vamos precisar lembrar disso. Porque a formação de muitos dos tempos verbais em inglês, ele parte do infinitivo. Com essa informação, então vamos lá dar início à aula especificamente de hoje a respeito do passado simples. As formas do verbo em inglês no passado simples, eles podem variar. Você tem um grupo de palavras, nesse canto aqui você tem o verbo no seu infinitivo. É aquele jeito que nós vimos lá: to work, to study, to ask, to do, to be, to cut. Trabalhar, estudar, perguntar, fazer, ser ou estar, cortar. Aqui na segunda coluna, você tem a forma do verbo no passado simples, o simple past. E aqui é uma outra variante também de passado, você tem o verbo no particípio passado. Basicamente, para formar os demais tempos verbais, nós precisamos dessas três categorias: o infinitivo, o passado simples e o passado particípio. Os demais tempos verbais são combinações desses tempos, dessas formas verbais. Primeiro vamos ver aqui essa primeira coluna, to work. Deixa eu só fazer uma coisa aqui, para a gente manter o foco da visualização. Nós temos o verbo no infinitivo to work, o passado simples dele vai ser worked. O particípio passado também worked. Nós temos o verbo to study, passado simples, studied. Passado particípio, studied, que é aquele que a gente fala: eu tinha estudado, eu tinha entregado, eu tinha falado, etc. Você tem o verbo to ask, asked, asked. Então você note que essa categoria de verbo, ela é característica dela terminar as suas terminações em ed, tanto no passado simples quanto no particípio passado. Mas basicamente nós vamos trabalhar com essa categoria aqui, o passado simples. Tá? Esses verbos que terminam em ed, eles são os verbos regulares em inglês.
eles não têm muito mistério. Basta adicionar ed e pronto, o verbo já está na sua forma passada, com algumas variações que a gente vai ver também adiante. Agora, com relação a outra categoria, que é a categoria de verbos irregulares em inglês, a gente tem variações. No caso do verbo to do, por exemplo, o verbo no passado simples é did. Já o particípio passado é done. O verbo be, ele tem duas formas para o passado simples, de acordo com a pessoa, o pronome. É was e were. E também para o particípio passado, been. O verbo cortar, to cut, ele tem a mesma forma no passado simples e a mesma forma no particípio passado. Ele não tem alteração. Ou seja, a gente tem aqueles verbos irregulares, que eles vão ter uma única forma, tanto no infinitivo, quanto no passado simples, quanto no particípio passado. Aqueles verbos que têm alterações no passado simples e no particípio passado, e aqueles verbos que vão ter só os dois tipos. Esses verbos são chamados de verbos irregulares em inglês. Essa categoria aqui, que é aquela que mais nos preocupa um pouco, porque ela sofre essas variações, então constantemente você precisa averiguar o significado, ou como é que é utilizado esse verbo no passado. Então, para os verbos regulares, já havia dito lá anteriormente, vamos ver aqui o verbo trabalhar, to work, nossa primeira categoria aqui. Você pode observar que o mesmo verbo é o verbo utilizado para todas as pessoas, sem alterações. Então, você trabalhou, ele trabalhou, eu trabalhei, é a mesma coisa. Porque o que importa aqui é o pronome. O que vai indicar quem deixou de fazer ou fez alguma coisa é o pronome, é o sujeito. Então, I worked, you worked, he worked, she worked, it worked, we worked, they worked. A informação aqui embaixo. Os verbos regulares do passado simples geralmente recebem ed nas suas terminações. Caso o verbo termine em e, tipo o verbo change, basta apenas acrescentar o d. Você não precisa colocar ed, senão vai alterar o verbo. Então, se ele termina em e, acrescente apenas o d. Mesma coisa aqui com o verbo to ask. Você vê que a variação dele mantém a mesma para todas as pessoas. Então, você tem I asked, eu perguntei, you asked, você perguntou, he asked, she asked, it asked, we asked, they asked. Já no caso do verbo estudar, to study, você tem uma diferença aqui. I studied, you studied. Corrija aqui para mim, por favor. Ficou faltando aqui colocar o verbo da mesma maneira com o outro aqui, tá? Tá errado aqui. He studied, she studied, it studied, we studied, they studied. Essa variação aqui muda por causa do y. Então, nos verbos que terminam em y, e esse y é precedido de uma consoante, nós trocamos o y por ied nas terminações. Quando o verbo termina em y, mas ele é precedido de uma vogal, que é o caso do verbo jogar, to play, você não precisa fazer isso, basta acrescentar ed. Então, I played, you played, he played, she played, it played, we played, they played. Ou seja, verbos irregulares em inglês é absurdamente simples, não tem muita desinência, que é aquele finalzinho que aparece lá dos verbos que indicam o tempo, o modo, a pessoa, etc., que a gente tem em português. Em inglês não tem essas alterações. Eles são muito simples. E graças a Deus, esses verbos são a maioria. Então, na maior parte das vezes, é assim que os verbos vão se comportar. Já com os verbos irregulares, você possivelmente vai precisar consultar uma lista, verificar o dicionário, caso você não conheça aquele verbo. Se o verbo for regular, você já sabe que a terminação dele é D. Se ele for irregular, ele pode variar. Mas a mesma forma do passado simples é utilizado para todas as pessoas. Vamos ver aqui, por exemplo, o caso do verbo
have, do verbo ter. Então, o verbo ter no passado, had. Então, eu tinha, ou eu tive. I had, you had, he had, she had, it had, we had, they had. Então, com exceção do verbo be, que tem duas formas, todos os demais verbos têm uma única forma para todas as pessoas, ou seja, para I, para you, he, she, we, etc. O verbo be vocês já conhecem, e tem a forma dele no passado, que ele tem were e was. Então você diz I was, you were, he was, she was, it was, we were, they were. No caso do verbo ir, que em inglês também é um verbo irregular, é o verbo to go, a forma do passado simples dele é went. E você vai usar essa mesma forma para todas as pessoas. Então você tem lá I went, you went, he went, she went, it went, we went, they went. Não tem alteração. Muito simples também. O verbo dormir em inglês também é um verbo irregular. Verbo to sleep. E o verbo no passado simples é slept. Então você tem I slept, you slept, he slept, she slept, it slept, we slept, they slept. O verbo to do também é irregular. Então a forma dele é did. Então para todas as pessoas você vai usar a mesma coisa. Então eu fiz, ele fez, ela fez, nós fizemos, eles fizeram, vai ser a mesma coisa. É o mesmo verbo, não vai ter essa variação. Então, I did, you did, he did, she did, it did, we did, they did. É muito simples. Tá? Esses são alguns dos verbos irregulares em inglês. E são verbos bastante comuns. Como esses verbos não são fáceis de memorizar, nem todos eles, alguns são muito comuns e você acaba se acostumando com ele. Mas tem aqueles verbos que você precisa consultar o dicionário, precisa pesquisar, e isso acontece com todo mundo, não é só com um brasileiro que está estudando inglês, não. Se não é comum para o vocabulário daquela pessoa, mesmo ela sendo nativa, ela tem que fazer igual a gente faz também, quando a gente precisa saber o significado, precisa pesquisar direitinho se o verbo é um verbo anômalo, etc. Então, é para isso que serve o dicionário, é para isso que serve a lista. Então, tem várias listas na internet dos principais verbos irregulares em inglês, e eu vou disponibilizar para vocês também no Classroom. E lá, lembrando que a gente vai estar trabalhando com essa categoria aqui, que é a categoria de Simple Past. Então, é bom você verificar quais são aqueles verbos mais comuns na língua inglesa, porque, invariavelmente, você vai ver aquele verbo sendo utilizado. Essa lista vai estar disponível lá para vocês no formato de PDF. O verbo, tanto regular quanto irregular, eles, na forma negativa, obedecem o mesmo padrão. Então, não tem que memorizar nada. O verbo, conquanto que você saiba o infinitivo dele, fica muito fácil você transformar a sentença em sentença negativa. É muito simples. As formas negativas no passado simples requerem apenas a adição de did not or didn't antes do verbo. Os verbos não terão mudanças para nenhuma das pessoas e voltarão para suas formas infinitivas sem a partícula to. Por exemplo, vamos pegar aqui o verbo to go e o verbo to need. Então, a primeira frase aqui no afirmativo eu tenho I went to the store yesterday because I needed to buy condensed milk and chocolate to prepare brigadeiro. Eu fui ao mercado ontem porque eu precisava comprar leite condensado e chocolate para fazer brigadeiro. Então, na forma afirmativa, você nota aí que ele tem went e ele tem o verbo need, needed, went, verbo to go, no passado. Já quando ele vai para o negativo, você tem I did not, ou então I didn't go to the store yesterday because I did not need to buy anything. I had all the ingredients at home. Eu não fui ao mercado ontem porque eu não precisava comprar nada. Eu tinha todos os ingredientes em casa.
Note aqui que, pelo fato de eu usar did not or didn't aqui, o verbo ele volta para a forma infinitiva sem aquela partícula que indica que ele está no infinitivo, o to. Mesma coisa aqui, o meu verbo é to need, então eu elimino o to e coloco did not, ele já está no passado simples, na sua forma negativa. O verbo, na sua forma interrogativa, ele é igualmente simples. As formas interrogativas no passado simples requerem apenas a adição da partícula did, ou então da partícula didn't, ou, na sua forma cheia, did not, no início da pergunta. Os verbos eles não terão mudanças para nenhuma das pessoas e voltarão para sua forma infinitiva sem o uso da partícula indicativa de infinitivo, que é aquela partícula que a gente viu, o to. No exemplo abaixo aqui, a gente tem o uso com o verbo to go, e a gente tem também com o verbo to need. Então, did you go to the store yesterday? Eu uso did, para indicar que isso é uma pergunta, e que essa pergunta está no passado, e o verbo volta para a sua forma infinitiva, sem o to. Então, did you go? Did he go? Did she go? Did they go? Não tem alteração para ninguém. Só indicando o mesmo aqui com did. Did you go to the store yesterday? Did you need anything? Você foi ao mercado ontem? Você precisava de alguma coisa? Você também pode utilizar com didn't, perguntando daquela forma negativa. Didn't he arrive last night? Ele não chegou semana passada? Então, tanto para he, she, it, we, qualquer uma das pessoas, você pode usar didn't, se você quiser fazer a pergunta da sua forma negativa. Uma coisa que é importante, as perguntas, quando elas são iniciadas com did ou com didn't, elas são consideradas yes/no questions, porque as respostas padrão que nós damos para essas perguntas, geralmente ela é sim ou não, já que quando acompanhados de... no caso contrário, né? Quando acompanhados do pronome interrogativo, do tipo where, when, how much, how many, etc., exigem respostas específicas. Diferentemente, quando você usa did no início, como a gente utilizou ali. Tá? Vamos verificar direitinho isso aqui mais adiante. Na primeira frase você tem aí, did you go to the store yesterday? Então, ela é uma pergunta que você pode responder yes, ou você pode responder no. Você foi para o mercado ontem? Você foi ao mercado ontem? Sim, não. Ou você pode utilizar, como se usa em inglês, yes, I did. Ou no, I didn't. Ou se você ainda quiser dar uma resposta mais longa, meio que repetindo o que já foi perguntado, você pode dizer yes, I did. I went to the store yesterday. Ou então você pode responder negativamente no, I didn't. I didn't go to the store yesterday. Didn't he arrive last week? Ele não chegou semana passada? Yes, he did. He arrived last week. Sim, ele chegou semana passada. Ou no, he didn't. He didn't arrive last week. Não, ele não chegou semana passada. Agora, quando você tem esses pronomes interrogativos, where, when, how much, etc., você precisa dar respostas específicas. Por exemplo, aqui nós temos where did you go last night? Onde você foi noite passada? Você não vai responder yes or no, porque a pergunta não é um yes, no question. Então você tem que ser específico. I went to the movies. Eu fui ao cinema. Com relação ao uso do Simple Past, o Simple Past, primeiramente, pode ser usado para falar sobre coisas que aconteceram no passado, seja há muito tempo atrás ou coisas que aconteceram muito recentemente. No primeiro exemplo aqui nós temos Millions of years ago, dinosaurs roamed the earth. Milhões de anos atrás, dinossauros vagavam pela Terra. Ou você pode usar ela num sentido mais simples. I bought a new camera last week. Comprei uma câmera semana passada. Você também pode utilizar ela, e você vai ver muito ela em narrativas. Por exemplo, quando você estiver lendo um livro,
ou até mesmo quando você estiver contando uma história, fazendo um relato de coisas que aconteceram, seja anos atrás, seja semana passada, seja ontem. No exemplo aqui, nós temos um do Alice no País das Maravilhas. Alice and the Red Queen ran and ran, but stayed on the same spot. Alice e a Rainha Vermelha corriam e corriam, mas permaneciam no mesmo lugar. Então ele é, por excelência, o tempo verbal utilizado nas narrativas, nas histórias. Quando está relacionado ao tempo passado, então é muito comum que os advérbios venham acompanhados, que o simple past vem acompanhado de advérbios no tempo, que indicam o tempo passado. A gente tem vários deles, né? Aqui tem alguns dos mais comuns. Yesterday, in the year 1996, the day before yesterday. Yesterday, ontem, e você pode utilizar ele também para anos, né? No ano de 1996, no ano de 2000, no ano de 1800 e alguma coisa, e por aí vai. E a última expressão aqui, the day before yesterday, anteontem. Você tem aquelas expressões que você combina com last, que dá a ideia pra gente de passado. Last night, noite passada. Last week, semana passada. Last month, last year, last decade, last century. E você tem as expressões que você utiliza combinando com ago, que se refere a tempo atrás. Então, a week ago, uma semana atrás. A month ago, um mês atrás. A year ago, um mês atrás. A century ago, há 100 anos atrás ou há um século atrás. 2 weeks ago, 3 weeks ago, 5 weeks ago e por aí vai. Você pode variar. E também, utilizando no Simple Past, você pode utilizar os meses, tanto quanto você usou aqui os anos. Então você também usa a preposição in January, in February, in March, in April, in October e por aí vai. Tá? Essas expressões que indicam tempo passado, elas são comuns quando acompanhadas do Simple Past. O exemplo aqui. Last month, I visited my grandparents, who live in Fortaleza. Mês passado, eu visitei meus avós que moram em Fortaleza. É interessante ficar atento ao uso dessas expressões. E até quando vocês forem fazer alguma redação, alguma escrita, é interessante utilizar também para ser específico com relação ao tempo, para a gente não ter aquela sentença que só fica eu fiz, ou eu deixei de fazer, que acabam se tornando um pouco maçantes. Né? Quando você começa a agregar mais palavras na sua composição, elas se tornam mais interessantes, mais bem elaboradas. Used to é uma expressão que a gente utiliza em inglês para falar de coisas que a gente costumava fazer no passado, mas que hoje em dia a gente já não faz mais. A combinação que a gente faz dela é, você pega o sujeito, pode ser I, you, he, she, my father, my friend, enfim, qualquer um que seja, mais a expressão used to e mais o verbo. Esse verbo aqui, evidentemente, está na forma infinitiva. Você pode notar que essa combinação aqui, esse to, aqui na verdade, ele faz parte dessa categoria. I used to go, por exemplo. Eu costumava ir. A primeira frase que nós temos. I used to spend hours watching cartoons when I was a kid. Nowadays, I spend hours watching TV shows on Netflix. Eu passava horas assistindo desenho animado quando eu era criança. Hoje em dia, eu passo horas assistindo séries na Netflix. Então, a gente utiliza essa expressão I used to, junto com o verbo, para falar de coisas que a gente costumava fazer, mas que hoje a gente já não faz mais por alguma razão. No outro exemplo, nós temos My friend Louisa used to be very shy when she was 5th grade. Now she is very outgoing. Minha amiga Luísa costumava ser muito tímida quando ela era da 5ª série. Agora ela é bastante extrovertida. Então, used to, de novo, o verbo está aqui, está indicando passado, né? É importante isso. Used to be, olha o verbo to be aqui, na sua forma infinitiva, very shy.
Então era uma condição da Luísa. Hoje em dia a Luísa já não é mais assim. Tem um versículo bíblico que é bastante famoso entre pessoas que são religiosas, cristãs, ou mesmo entre aqueles que não são muito religiosos. Ele diz o seguinte: When I was a child, I spoke as a child, I understood as a child, I thought as a child, but when I became a man, I put away childish things. Esse é um versículo que utiliza bastante verbos no passado. Você pode notar eles aqui. I spoke, I understood, que são verbos irregulares. I thought, e became, e até uma expressão, put away. Você consegue identificar qual versículo é esse? Se não, dê uma pesquisada nessa parte do Novo Testamento. Tenta identificar qual é esse versículo. É interessante também para vocês quem conhece algum versículo, ou quem conhece alguma parte da Bíblia, do Alcorão, enfim, de qualquer outro livro religioso, ou mesmo poemas, não precisa ser necessariamente religioso, que foi traduzido do português para o inglês, verificar como ele foi transcrito para o inglês. É uma maneira também de praticar um pouco mais. Bom, esse foi o material da nossa aula de hoje, trabalhando com o Simple Past. E eu vou pedir para que vocês acessem lá no Google Classroom e escrevam um pequeno parágrafo descrevendo as coisas que você fez ou as coisas que você não fez na semana passada. Tá algo simples. Aqui você tem um exemplo. Last week. Last week was very busy for me. First, I needed to study a lot online. On Monday, I woke up very early in the morning, had a shower, ate my breakfast, and accessed the internet to research about the history of our town, Porto Velho. In the afternoon, and then you continue. E assim você continua, tá? Essa atividade vai estar disponível também lá naquela abinha que aparece como atividades. Você vai abrir um dos formulários do Google Forms e lá você vai colocar a sua resposta. Lembrando que é importante que você faça a sua atividade no dia marcado para a sua aula, de preferência até o horário final da sua aula, porque se você deixar para fazer a sua atividade depois, simplesmente entrar na plataforma e marcar que você está presente, mas não assistir a aula, não fazer a atividade, é o mesmo de que entrar na sala de aula e 2 minutos depois sair. Ou seja, você não estava presente. Então, para que a sua presença seja realmente marcada, você precisa assistir a aula, acompanhar os materiais. Eu vou disponibilizar também outros materiais que você pode acessar lá pelo Google Classroom. Então, pessoal, nossa aula termina por aqui, mas lembro a vocês que a aprendizagem ela é constante. É preciso que você faça a revisão dos materiais, é importante pesquisar um pouco mais, assim a gente vai exercitando um pouco mais essa língua que não é tão complexa, mas que exige atitude em relação à aprendizagem dela, exige que você se esforce também para aprendê-la. Eu vou disponibilizar também o material que eu estou utilizando durante essa semana com o pessoal do primeiro ano. Então, se você quiser revisar esse material, ele vai estar disponível, a videoaula vai estar disponível também o PDF. Essa semana nós trabalhamos com o presente simples e o uso do presente simples. Lá, além do presente simples, você tem também os dias da semana, você tem advérbios de frequência, você tem uma série de outras coisas que é comumente utilizada com o presente simples. Eu acho que é uma boa maneira de fazer uma revisão, principalmente para aqueles que têm um pouco mais de dificuldade, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Um grande abraço, fiquem bem.